Olá, seja bem-vindo à sua Radinha Livre. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, no Facebook, principalmente no Telegram. O pessoal fica reclamando que eu fico sumindo, que eu não gero conteúdo. Pessoal, no Telegram é todo dia. Todo dia eu coloco ali porque é mais fácil. No Facebook eu fico muito desanimado para colocar porque eu tô no Shadow Ban, né? Eles não divulgam meu canal. E no YouTube eu ainda tenho uma audiência muito baixinha. Então se inscreva aí no meu canal do YouTube, tá? Obrigado pessoal do Akira do Nada que chegou aí, nosso amigo do YouTube também, desperto lá. Se inscreva no canal dele, Akira do Nada. No canal do professor Alexandre Costa, que é o pessoal que tem ajudado a gente aqui a angariar alguns inscritos. Beleza? Pessoal, então tem aí tá rolando uma enquete, eu espero que esteja, a gente fica meio perdido aqui. Se a onça, o que vai acontecer no Brasil agora? A onça vai beber água ou a água vai afogar a onça? Responde aí, você tem 5 minutos aí no Facebook, para quem está assistindo via Facebook, para responder essa enquete. Beleza? Finalizando 5 minutos, o software me avisa aqui, aí a gente vê como é que está a nossa audiência, se está esperançosa ou não. Aí eu tô com 2 pontos aí, né? Se teve golpe ou não. Vamos falar aí de um possível golpe. E o outro, não olhe para cima. Vocês viram um filme que teve no Netflix? Recomendo, tá? Serve para os dois lados. O direitista vai entender que dá para aplicar para a esquerda aquilo ali, e o esquerdista vai achar que dá para aplicar para o pessoal da direita, negacionista da ciência, blá blá blá, aquela coisa toda. Então, como eu não tenho lado, eu bato nos dois. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte. Eu tava ali agora, não olhe para cima, porque eu tava ali agora, não vai dar em nada, né? O Marcelo Lian, não vai dar. Bom, vamos esperar o pessoal falar. Tá registrada a sua opinião, muito obrigado, meu amigo. Eu tava ali, saí da igreja agora com a minha namorada Daiane, ó, que mandou boa noite para vocês. Deixa eu até arrumar a gola, porque a patroa tá aí. Então, a gente estava saindo ali e a gente ficou olhando para cima, né? Pessoal, só para avisar vocês, os desavisados, eu sou terra plana, eu sou. Ela também é. Então a gente é meio maluco. E aí a gente tem umas questões de observar a natureza, ficar de olho nos sinais dos tempos. A gente harmoniza isso com a Bíblia, uma série de coisas que não vem aqui ao caso. Mas aí a gente estava olhando para o céu. Aí, tipo assim, saiu na frente da igreja olhando para o céu. Um céu bonito. Eu vi um avião, daqui 2 minutos eu vi outro, daqui 2 minutos eu vi outro. Pessoal, assim, em coisa de 10 minutos, tinham 7 aviões à nossa vista, mais uns 3 passando. Eu falei, mas cara, o que é isso, velho? Falando pra minha namorada, invasão alien, não que a gente acredite nisso, mas alguma coisa está acontecendo. Ela, isso não é normal. Aí tinha um rapazinho do lado também, ficou observando com a gente. O interessante é que ninguém da igreja viu, só nós que estávamos olhando para cima. Gente, mas muito esquisito. Quem mora aí perto do aeroporto, em São Paulo, no aeroporto de Congonhas ou de Guarulhos, ali desce um avião por minuto, um a cada 2 minutos, né? Grandes aeroportos do mundo chega a descer um avião a cada 30 segundos. Aqui não. A Anadez está falando que acha que não dá em nada. A água vai... Inclusive ela é de Brasília, né? Que está chovendo bastante. A água vai afogar a onça, na opinião deles. Então, pessoal, assim, muitos aviões no ar, e eles vinham assim, passando em camadas, um bem mais baixo, outro mediano, outro muito lá em cima, e eles passavam e faziam curva. Eu falei, mas cara, e aqui em Americana tem um aeroporto para descer helicóptero, aeroporto para ultraleve, monomotor, essas coisinhas assim. Em Piracicaba tem um também, em Limeira também tem um, mas tudo pequeno porte, especialmente à noite agora, não era nem para estar funcionando, não tem nem como descer avião à noite ali. Aí eu falei para minha namorada, eu falei, ou tá tendo algum problema aqui no aeroporto de Viracopos, em São Paulo eu acho que está muito longe para ter algum problema, mas alguma coisa está acontecendo no céu, alguma coisa está acontecendo no céu. Se eu tiver com barulho aí no microfone, vocês vão me avisando, tá bom? E, de fato, chegou em casa, ela me mandou uma notícia, só que foi ontem, viu, Dai? Ontem, pela manhã, teve um problema que fechou a pista do aeroporto de Congonhas. Pode ser que agora, à noite aqui, aconteceu de novo, tá?
Um acidente numa turbina de um avião lá fechou o aeroporto, a pista do aeroporto. Como desce ali um avião a cada 90 segundos, a cada 2 minutos, realmente eles mandam o pessoal ir passear, né, dar uma volta. Mas enfim, pessoal, amanhã a gente já tem a resposta do que aconteceu, né? Aviões, luzes no céu aí, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A questão que eu quero dar uma reforçadinha com vocês, tentar de uma forma rápida, é que ninguém percebeu. Gente, a gente estava ali talvez em 100 pessoas, 150 pessoas, eu não sei quanto cabe ali na igreja que a gente foi, eu fui visitar. Então, ninguém percebeu, só nós dois ali e mais o rapazinho que começou a olhar para cima porque ele colou na gente ali e estava batendo papo. Então, gente, às vezes, é o que eu tenho dito aqui com muita insistência. Vou tomar uma aguinha aqui, água saborizada. Quando o Lula já assumiu, né, então os recursos já estão parcos, você não tem mais suco de laranja, aí você inventa o termo gourmet de água saborizada. Você espreme meia laranja, pica a outra metade ali, ó. Que nada, tá bom? É piada, pessoal. Ainda não está faltando laranjas. Mas, então, ninguém percebeu. Então, o que eu venho dizendo aqui para vocês, pessoal, todo mundo está aí trabalhando, cuidando da vida, ralando, cuidando da família, cuidando do emprego, fazendo um curso, estudando, dando o melhor de si, ou não, fazendo academia, cuidando da vida. E coisas estão acontecendo que talvez, comece a pensar por esse lado, talvez você não esteja percebendo. Né? Se os aviões começassem a cair ali em Santa Bárbara do Oeste, pouquíssimas pessoas iam pelo menos tentar correr, que era quem estava olhando para cima. Então talvez tem coisa acontecendo nesse momento em que você estava vivendo sua vida tranquila e de repente você se viu numa eleição que você não concordou com o resultado. Talvez viesse acontecendo muita coisa que já dissesse, que já tudo apontava para que as coisas fossem ser dessa forma. E aí você está aí surpreso, com medo, assustado, não sabendo por quê, indo pedindo ajuda para os militares, os migtaugs, e está aí assustado, com medo. E eu tenho falado aqui, volta aí pessoal, canal Radinha Livre, falar de operação psicológica, como eles manipulam as pessoas, não é de agora, tanto direita quanto esquerda. Eu demorei para aceitar isso, viu gente? Primeiro eu aprendi toda essa questão de operação psicológica na parte da esquerda, né? O Olavo explica isso, o Olavo explica aquilo e tal. E demorei para entender que a direita faz a mesma coisa. E que tem um teatro de tesouros ali em que eles combinam muito bem a história, pessoal. Ou você acha que o Bolsonaro não sabia de nada do que estava acontecendo? Você acha mesmo que o Bolsonaro não sabia de nada do que estava acontecendo? Será? Vocês viram o vídeo do Mourão aí falando, abre o jogo. E ele com aquela cara assim. Foi hoje ou ontem, o vídeo eu vi hoje à tarde. Abre o jogo. Então, pessoal, gente que tentou abrir o jogo foi martelado, macetado, né? No Telegram eu cheguei a 165 inscritos, voltou para 100 agora, ganhei minha plaquinha de 100 novamente, ó, no sentido reverso, porque eu comecei a falar essas coisas. O pessoal está pedindo intervenção militar. Gente, o golpe da independência foi dado por militares. A independência do Brasil foi um golpe, eu já expliquei isso algumas vezes aqui. Se não entendeu, volta ali, Radinha Livre no YouTube, na playlist A Economia Sombria. Você vai entender tudo o que eu estou falando. O golpe da República no Brasil, né? O golpe da independência foi em 1722, o golpe da República acho que foi em 1889. Ambos foram dados por militares maçônicos. A maçonaria tomou conta das organizações militares, né, das Forças Armadas no Brasil, mas de muito tempo atrás. Na verdade, já lá na Revolução Francesa, Revolução Americana, eles já tomaram conta. Não tem novidade no que está acontecendo, pessoal. Deixa eu arrumar aqui que está balançando bastante aí para vocês. Eu estou aqui com a minha... Eu estava jantando, fiz aqui um bife com arroz e peguei um guardanapinho e falei, cara, essa é essa ideia que dá para trocar com a galera. Então vamos lá. Então eu estou lendo aqui minhas próprias notas, tá? Pessoal, vocês estão pedindo intervenção militar, né? Eu estou falando para vocês
que o golpe da nossa independência, que foi um golpe, foi traçado pelos militares. O golpe de 1889, né, o golpe da República, onde a gente quebrou da monarquia católica para uma república, não é ateia, oh meu Deus, esqueci o termo, vocês sabem qual é, né, que não tem religião. Então, foi pelo exército. Agora vamos pensar uma coisa aqui. A gente está pedindo para o exército tomar conta, certo? Certo. Todo mundo quer isso? Os que estão na porta do quartel, eles querem. Gente, como o exército trata o tema da vacina, da pedrada, como diz o Akira do Nada, de alguns outros. Como o exército trata isso? Você já parou para pensar? Você já ouviu aí quem estava seguindo essas questões dos lockdowns e tal, viu lá a Terça Livre e tal, um monte de gente falando e um monte de militares falando. O que eles falaram? Quando a gente entra no exército, o pessoal defendendo, tá? Defendendo. Quando a gente entra no exército, eles aplicam lá um monte de vacina na gente, a gente não sabe nem o que é. A gente dá a carteirinha e só vê depois o que é, lá por causa que eles deram a carteirinha. É assim que o exército trata a vacina. Se ele decide que é obrigatório, meu amigo, ele nem te pergunta. Você tem que entrar na fila e tomar. Tá bom? Beleza? Todos os que estão aí em frente ao quartel, a maioria é a favor da vacinação obrigatória? É a favor? Vocês estão pedindo para um pessoal que não vai perguntar para vocês depois. Não, mas os comunistas também não vão. Bom, a gente está falando há 2 anos aqui que ia dar nisso. Tá aí na enquete, né? Houve um golpe? Sim, nós já caímos nele. Vou falar um pouquinho de golpe já. Da palavra golpe em si, da situação de golpe. Mas nós chegamos a um ponto em que não há saída. Não há saída. Não há saída. Somente divina. Só que o pessoal está orando aí em frente ao quartel, clamando, pedindo misericórdia, lambendo as botas dos meninos de 18 anos fardados, para que o Bolsonaro volte. Não para que eles façam alguma coisa. Admita que você ainda está nessa idolatria, possivelmente, né? Possivelmente você ainda esteja na idolatria, de que eu quero que o Bolsonaro volte. Não quero nem a intervenção militar, eu quero que o Bolsonaro volte. Que o Lula não assume e o Bolsonaro volte. O Bolsonaro entregou o poder para o Lula, gente. Admita, cara. Admita, ele não fez nada para barrar, nada. Nunca pode fazer nada. Não, mas ele pode pedir o visto dele lá para a Itália, essas coisas ele pode. Ele pode ir na casa do Toffoli comer pizza, né? Ele pode passar a mão na careca do Alexandre de Moraes, essas coisas todas ele pode. Ele só não pode nunca te defender. Aí ele fala que vai te defender, mas ele não defende. Então, se você pedir para ele voltar, o que vai acontecer é que ele vai demorar mais um pouquinho para entregar as coisas para o Lula de novo. Lula não, é o Alckmin, né? Tem um post meu aí de 2 de setembro, ou 1º de setembro, eu acho que eu estava falando assim, ó, você está preparado para ser governado pelo presidente Alckmin? Post de milhões, hein? Tá, olha ali no perfil da Radinha Livre. Então, como o exército trata a vacinação obrigatória? Estamos batendo as portas aí, pessoal. Batendo as portas aí. Dudu Bolso já está fazendo entrevistazinha de máscara. Pilantra. Já está fazendo entrevistazinha de máscara. Né? Tá voltando a história toda. Se você cair, né? Você que é direita e pandeminium, aí é de doer. Eu sei que, inclusive, é uma boa parte. Não sei se é a maioria. Como o exército trata o tema da comida, né? Porque está falando aí a questão, o Brasil vai virar Venezuela, Argentina, Venezuela. Como o exército trata a questão da comida laica, uma república laica. A Dai está me lembrando. Como o exército trata o tema de comida para os seus soldados? Como que viram o BOP lá, o ralo do BOP? Né? Inclusive, eu acho que o ano passado morreu um, fazendo aquele treco lá, no Rio de Janeiro, morreu afogado. Como eles tratam essa questão do BOP, né? No filme o cara é o pessoal, é os melhores, é os que estão tentando ir para a tropa de elite, né? E aí são os melhores, os mais aptos, os mais leais, os mais corajosos, são tratados com humilhação, né? O capitão vai lá, joga
pega um panelão desse tamanho, joga a comida no chão, dá lá 30 segundos o pessoal catar o que conseguir, de uma comida já meio podre, e boa, e volta pro ralo. É assim que soldado é tratado, meu amigo. Você acha que o exército vai prover uma super bonança pra gente? Que país é governado por militares no mundo hoje? Começa a fazer essas perguntas para você. Que país? Existem alguns. Existem alguns. São bons países? Tem alguém tentando mudar para algum local que é governado por militares? Eu não estou dizendo que ser governado por comunistas seja melhor. Não estou dizendo isso. Não confunda. Saia dessa mente esquerda, direita, tico e teco que está na sua cabeça. Implantaram isso na sua cabeça. Eu estou te convidando a pensar. Tá? Se inscreva aí no canal Radinha Livre no YouTube. No Telegram principalmente também. Então eu estou te convidando a pensar, gente. Te convidando a pensar. Que país governado por militares é um ponto que o pessoal quer ir morar hoje? Que existe esse turismo, até um turismo. Que país governado por militares? É assim. Então eu estou te perguntando, como o exército trata vacina? Ele obriga os seus soldados a tomar. Comida, ele dá o que tem. E ele governa na base do não direito. Você já ouviu falar de direito de soldado? Já ouviu falar de direito de soldado? Estão clamando aí o STM, Supremo Tribunal Militar. Você já ouviu falar que esses caras fizeram alguma coisa, pessoal? Com certeza vai ser o Alckmin, presidente do Brasil, isso eu sei desde o começo. Muito bom, Marcelo. Então, que direito existe para alguém que está subalterno a um comando militar, um soldado raso? Não existe direito, amigo, existe dever e obrigação. Então o que vai ter para cima de nós é muito imposto, é muita doutrina globalista chegando, porque o exército, ele é absolutamente fiel às doutrinas globalistas. Eu quero lembrar para vocês que nós do Brasil fornecemos centenas de soldados, na verdade eu acho que foram 6.000 soldados para as tropas dos capacetes azuis da ONU. Capacetes azuis da ONU. Brasil, missão Haiti, lembra? Inclusive teve muita pedo lá, umas coisas muito esquisitas. Que oposição, então, essas forças militares, o alto comando do escalão militar, porque o pessoal pensa no soldado, só que pede ajuda para o general. Não confunda as coisas. Que resistência o nosso país, as forças militares do nosso país, oferece à ONU, por exemplo. Tudo que a ONU falar vai ser lei, amigo. Vai ser lei. OCDE, que pior ainda que a ONU, vai ser lei. Então, é isso que a gente está pedindo. Será, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar aqui com a cabeça do conspira. Vamos falar, porque eu acabei de falar para você. Tinha 12 aviões em cima da minha cidade aqui, ninguém viu. Ninguém viu. Só quem estava olhando para cima. Ninguém viu. Será que não está acontecendo alguma coisa que você não está percebendo? Será que não estão justamente querendo empoderar essas forças aí? Estão acuando as pessoas todas para só essa saída? Porque aí quando essa saída for aplicada, vai ser porque o povo quis. E aí ninguém tira mais esses caras de lá. Qual que é o problema que todo direitista fala? E fala com razão. Por que a Venezuela virou a Venezuela mais rápido do que o Brasil virou a Venezuela? Porque a Venezuela, os militares já estavam cooptados pelo comunismo. No Brasil ainda não. Então, os militares da Venezuela já estavam de acordo com o ditador. No Brasil ainda não. E a gente está convergindo para uma possível aliança disso, por culpa do próprio povo que está pedindo para os militares pegarem o poder. No desespero de não ser governado pelo Alckmin, porque o pessoal está tão cego, está tão desesperado, clamando, ai, socorro pelos meus filhos, pela minha vovozinha, faça alguma coisa, falando para os coitados de 18 anos que está lá no tiro de guerra. O cara está tão desesperado que ele não viu que quem está governando o país é o Alckmin.
Gente, o governo Lula vai ser o Lula passeando pelo mundo, dando uma de Nelson Mandela, e o Alckmin governando o país como ele já está, em plena faixa pendurada no peito do Bolsonaro. Quem está dando as cartas é o Alckmin e o Mourão, ou não é? Cadê o presidente? Cadê Michele Bolsonaro? Cadê Eduardo Bolsonaro? Já apareceu de máscara na TV. Cadê Flávio Bolsonaro? Cadê os politicaiada toda que vocês foram lá votar 22? Cadê? Cadê? Gente, não olhe para cima. Né? Não é o que o filme fala. Eu sei que a maioria não deve ter assistido. Vale a pena, viu? Vale a pena. Então, pessoal, olha um pouco para cima e vê o que pode estar acontecendo à frente de vocês. Estão encurralando as pessoas. Estão encurralando as pessoas para pedir adesão das forças militares na guerra política. A Força Militar Brasileira, ela é característica por ser pacífica, meu amigo. Ela não dá porrada a ninguém, a não ser em nome do povo. Durante os lockdowns de 2020, qual foi? Eu estou perguntando um nome. Um nome de general que defendeu o povo que estava apanhando na rua porque queria trabalhar. Um único nome. Um único puto general que defendeu o povo no lockdown de 2020. Eu estou pedindo um para vocês. Apenas um. Tem? General Heleno falou alguma coisa? General Mourão falou alguma coisa? Braga Neto falou alguma coisa? Fala mais os 4 estrelas que tem aí, vai falando. Se um deles falou alguma coisa a favor do povo, falou. Não estou dizendo fazer, aí já é demais. Exigir que faça. Falou. Então a gente está dando poder para o pessoal que é absolutamente globalista. Presta atenção, pessoal. Lula é um boneco, Marcelo tá aí, ó, tá por dentro de tudo. O Alckmin que vai mandar nessa parada. E a gente sabe que quando a gente está falando... Vocês sabem que eu sou conspiracionista e eu não sou conspiracionista laranja. Eu sou raiz. Para mim, tudo isso está lá em cima, está combinado. Tem forças mundiais aí que eu já expliquei. Playlist, Economia Sombria, dá umas 8 horas de vídeo para vocês entenderem essa questão mundial, da economia mundial. O que está acontecendo no nosso país? Então, gente, cuidado quando você está pedindo para os militares assumirem o poder, porque pode ser que eles assumam. Eu não acredito que vai acontecer. Eu acredito, segundo ali a enquete, né? Não saiu o resultado para mim, deixa eu ver aqui. Não saiu o resultado para mim. Mas a enquete eu coloquei a onça. O que vai acontecer no Brasil? A onça vai beber água ou a água vai afogar a onça? Eu acho que a água vai afogar a onça. Mas eu não posso deixar de admirar a persistência, né? Eu já zoei bastante, mas eu não posso deixar de admirar a persistência do pessoal que está lá até agora tomando chuva, sol, tomando xingo, sendo ignorado por aqueles todos em que eles estão confiando, que é o presidente Bolsonaro, que são todos os políticos eleitos, os novos eleitos e os velhos eleitos, e as próprias Forças Armadas. Está todo mundo ignorando esse pessoal. A mídia está ignorando e o pessoal está lá já há 25, 27, 28 dias, sei lá. Estão lá. É admirável. Mas, pessoal, vamos combinar uma coisa? Vai para o meio do mato fazer uma vigília. Vai embora para casa e dobra o joelhinho e ora para Deus resolver essa bagaça aqui. Não é para o Bolsonaro voltar. O Bolsonaro não está nem aí. Ele quer livrar a pele dele. Admita, cara. Então, Deus, olha, a gente caiu num golpe, que eu estava dizendo para vocês, né? A gente caiu num golpe e a gente não sabe o que fazer. Pessoal, o Xandão, meu amigo carequinha, aí determinou que o que ele fez agora, né? Que ele bloqueou os pagamentos das grandes empresas dos caminhoneiros, né? Que estavam aí tentando fazer alguma coisa. Então ele bloqueou os pagamentos. O Banco Central atendeu na hora. Eu vou falar para vocês um negócio, por isso que você tem que assistir a playlist da Economia Sombria, que eu falei no vídeo que eu falei sobre o Daniel Silveira. O Xandão falou um negócio para bloquear as contas, por um motivo ilegal, certo? Certo, todo mundo aqui concorda com isso. Por que o Banco Central bloqueou? O Banco Central não é independente? Que o pessoal ficou cantando essa bola? Ai, que coisa linda! O Banco Central é independente. Pior besteira que a gente fez, tá bom? Pior besteira que nós fizemos. Por quê? Porque o presidente do Banco Central, que é independente, não precisa obedecer ao Xandão, ele poderia apenas não obedecer. Falar, não, é ilegal, amigo. Se arruma aí com a jurisdição do seu país,
com o meio jurídico do seu país, aí o Banco Central vai cumprir alguma coisa. Do contrário, o Banco Central não vai cumprir nada. Ele está cumprindo, porque ele está a favor. Ele está junto, gente. Acorda, pessoal. Então, o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto. Por que tem Neto no nome do cara? Né? Por que tem Neto? Quando tem Júnior, é porque o cara é filho de um cara com o mesmo nome, né? Pedro Júnior é filho do Pedro. Roberto Campos Neto é filho do Roberto Campos. Qual que é o cargo do Roberto Campos? Roberto Campos Neto é presidente do Bacen, do Banco Central do Brasil, ele que manda na questão monetária e financeira do país. Ele que acerta, teoricamente, acerta a parada, né? Na verdade, é apenas um órgão que nos coloca, sendo mais subalternos ainda, aos grandes bilionários do mundo. Mas ele é neto do Roberto Campos, que era presidente do Banco Central. Roberto Campos criou o Banco Central no Brasil, no governo do Getúlio Vargas, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado é do Vargas, ou do Kubitschek, mas eu acho que foi do Vargas. Ele participou, o Roberto Campos, o vô desse cara aqui, ele participou da abertura da Unesco, né, órgão globalista, do Banco Mundial, órgão globalista, do FMI, órgão globalista, da ONU, órgão globalista. Então é claro que o Roberto Campos Neto, neto de quem é, que ocupa o mesmo cargo, isso aqui é uma monarquia? O Banco Central é presidido pelo velhão e depois pelo neto do velho? É isso? Gente, isso foi no governo Bolsonaro. Aí você faz aquela cara assim, não, o capitão sabia disso? Não, sim, o capitão sabia disso. O capitão sabia disso. Colocou ele lá por isso. Sabe outra coisa que o capitão sabia? Que o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, sabe aquele que ele levava na live? A audiência cai, né? Difícil ouvir a verdade. Mas então me conteste. O presidente o presidente da Caixa Econômica Federal, aquele que ele levava na live para falar que não abriu agora uma agência lá no Piracicamirim, lá não sei na onde, lá no Rio não sei das quantas, tá indo de barco, a agência tá chegando. Esse cara, presidente da Caixa Econômica Federal, maior banco do país, público, as maiores fortunas rodam nele, porque roda o financiamento público, o BNDES gerencia seus fundos através da Caixa, a Previdência brasileira é através da Caixa, tudo é através da Caixa. Então, o banco mais poderoso do país, o banco mais influente do país, é governado pelo Pedro Guimarães. Era, né? Até que ele se engraçou com a mulher, parece que era meio taradinho lá, tiraram ele. Mas ficou aí, virou garoto propaganda, Bolsonaro mostrava ele na cara de todos nós. Nós achávamos ele bonitinho, muito legalzinho, simpático. Sabe o que ele é? Ele é cunhado não, genro do dono da OAS, construtora OAS. A construtora OAS, para você que está enganado, ela foi a maior construtora do petrolão. Não foi a Odebrecht. A Odebrecht era mais influente, mas os maiores fundos foram gerenciados pela OAS. Os maiores desvios foram gerenciados pela OAS. Então o Bolsonaro vai lá, na minha cara e na sua, e coloca o Pedro Guimarães, vai checar isso, não precisa acreditar em mim, amigo. Coloca o Pedro Guimarães, genro. O cara é casado com a filha do dono da construtora, da construtora mais corrupta do país na época do governo Lula. E coloca como presidente da Caixa Econômica Federal. Isso ia dar certo? Tinha alguma coisa, mas ninguém falou. Eu estou falando isso há 2 anos. Mas eu estou sendo apedrejado diariamente por falar isso há 2 anos. Todos os dias. Inclusive, gente muito amiga me enche o saco. Porque eu não estou aí defendendo, eu não estou a favor do país. Então eu estou falando que você está a favor do país, na frente de um quartel, pedindo para uma organização que tem uma tradição centenária, na verdade, de 200 anos, de obedecer ordens globalistas, eu estou falando que isso vai dar ruim. Então, eu estou falando que eu admiro a inocência dessas pessoas e a garra, mas elas estão fazendo burrice, porque elas estão pedindo para um órgão que vai contra elas, que já está fechado com o poder.
Eu estou falando para vocês que esse cara que vocês estão querendo colocou 2 caras muito perigosos em cargos-chave do poder dele. Isso porque nem falamos do Paulo Guedes. Uma hora eu vou falar do Paulo Guedes. Que eu também já fui um burro puxa-saco desses caras. Por isso que eu estou aqui te falando de cara limpa. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, é genro do maior quadrilheiro desse país, maior petroleiro, né, do petrolão desse país. E o Roberto Campos Neto é neto, presidente do Banco Central, é neto do fundador do Banco Central do Brasil. Isso aqui é uma dinastia. O Bolsonaro não podia não ter colocado esses caras? Não, ele quis. Ele quis. Ele não foi pressionado. Como ele não foi pressionado a colocar o Queiroga, ministro globalista, que está aí até agora injetando injeção tóxica em todo mundo? Não foi obrigado, ele quis colocar, ele deixou colocar, ele não se opôs a colocar. Então, pessoal, falei aqui dos aviões, né? Estava comunicando, você que está chegando agora na live, só vou lembrar, eu saí da igreja aí agora, e a hora que eu olhei, tinha 7 aviões à minha vista, circulando no céu, e passando mais uns 5 depois, e via que ele dava as voltas. E aí eu e minha namorada ficamos, mas o que está acontecendo? E ninguém vendo. Só nós que estávamos olhando para cima. Numa igreja ali de 100, 150 pessoas. Porque nós estávamos atentos a esse detalhe. O resto do pessoal não estava. Se os aviões começassem a cair ou jogar bomba na cabeça de todo mundo, eles nem veriam de onde veio. Então, eu estou querendo dizer, caro patriota, caro esquerdista também, porque você é outro coitado, o pessoal da esquerda também é iludido, que enquanto a gente está aí cuidando da vida, eles estão fazendo os conchavos. Então, começa a olhar para as coisas que você não estava. E admita, fala, não, eu estava distraído. Eu estava distraído cuidando da minha vida. Não é culpa sua. O sistema te levou a isso. Você não ficou enchendo o saco para votar? Eu fiquei falando, pessoal, se abstenha ou vote nulo, vote branco. E fui crucificado por isso. Quem disse que o seu voto foi para o candidato que você queria? E quem disse que esse candidato está querendo de verdade o seu voto? Né? Sabe, sobe a camada. Agora você viu que a eleição foi vendida. E o seu candidato, de verde e amarelo, disse... Primeiro ele disse que seria roubada, né? Depois ele falou, não, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. O pessoal fardado vai estar lá. Estavam. Cadê? Onde estava o pessoal fardado que não impediu coisa nenhuma? Onde que estava? Então o seu candidato já mentiu para você essa vez, da outra vez no outro 7 de setembro, né? Ele mentiu no acabou, poxa, né? Vou evitar falar palavrões aqui. Ele mentiu numa série de coisas, cara, numa série de coisas. Ele mentiu quando ele falou que o Lula foi solto lá, ele não teve nada a ver com isso, ele teve. Os generais participaram ativamente para a liberação do Lula. Pesquisem sobre isso, vocês vão ficar surpresos, né? As teorias que rolam aí, de gente muito influente, falando que os generais, já em 2019, estavam na ideia de soltar o Lula, porque talvez o Moro fosse dar trabalho para os dois na eleição. Então, jogar o Lula contra o Bolsonaro, na cabeça deles o Bolsonaro ganharia. Deu tudo errado porque os globalistas entraram no meio, compraram as urnas e acabou. E acabou. E para esses caras que o pessoal está pedindo intervenção agora. Então, gente, vamos acordar? Vamos acordar? A água afoga a onça, PSDB e PT, farinha do mesmo saco. O presidente só latiu. Lula é um boneco. Que mais aí? Tudo mensagem do Marcelo. Obrigadão pela audiência, viu, Marcelo? Se inscreve com a gente aí no YouTube, cara. Entra lá segue lá no canal do Telegram, que eu te jogo no nosso grupinho mais fechado ali, que aí a gente bate um papo nesse nível, sem o pessoal histérico. Olha que legal, não teve histeria nessa live, eu acho que por causa do horário, né? Ou porque o pessoal tá na porta dos quartéis, sei lá. Não teve histeria, ninguém me chamou de esquerdista, ninguém me chamou de direitista, ninguém me chamou de nada nas últimas lives, tá? Eu tive a graça de, as últimas 2 lives minhas, as 2 somando, deu 380 mil visualizações no Facebook, por isso que eu estou abrindo aqui. Mas como agora parece que vai cair de novo, eu volto para o YouTube lá, volto a fazer live lá. Então a gente vai onde a audiência está maior, porque afinal nós estamos querendo que a nossa mensagem tenha relevância, porque afinal de contas, quase tudo que a gente falou nos últimos 2 anos se concretizou. Desculpa, não estou me achando não. É porque assim, tem muita gente falando a mesma coisa que eu, só que ninguém nos ouve. Ninguém nos ouve. Aí quem sabe agora o pessoal vai passar a ouvir. Quem sabe agora? Então presta atenção para quem vocês estão pedindo socorro, gente.
Vamos pedir socorro para o Deus Todo-Poderoso. Esse pode fazer alguma coisa. Esse pode. Esse quer fazer alguma coisa. Mas aí a nação tem que ser digna. As orações têm que ser para ele. Não é para fulano nenhum. Não é para nenhum comedor de arroz e feijão, amigo. Não é para nenhum fardado. É hora de se ajoelhar e se arrepender dos nossos maus caminhos. E pedir que Deus tenha misericórdia e mantenha esse país de pé para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. Porque nós fizemos tudo errado. Inclusive a mim. Não estou tirando a minha não. Porque eu só comecei a entender essas coisas de 2 anos para cá. Após a eleição municipal ter sido fraudada. Aí eu abri os olhos para algumas coisas. Mas eu tive que ser vítima primeiro. Só finalizar, que eu comecei a falar de golpe, falei que eu falaria do golpe e não mencionei. Você já foi vítima de um golpe? Você já foi vítima de um golpe? Não é de um assalto, é de um golpe. Um assalto, o cara te pega ali desprevenido, te rouba, ou então num roubo, né, num furto, sei lá, não sei qual que é a diferença jurídica, mas alguém entra na sua casa é uma coisa, se alguém rouba de você pessoalmente ali, você está presente é outra coisa, não sei qual que é roubo e qual que é furto, mas ali ele te pegou despreparado, você não viu, não percebeu, a pessoa veio e subtraiu aquilo de você. No golpe, não, você foi cooptado. No golpe, você foi seduzido. No golpe, você acreditou em uma história. Eu já caí em golpe algumas vezes, né? E o mais difícil é você admitir. Eu dizer aqui para vocês, após anos, que eu caí em alguns golpes, é difícil, porque você se sente um otário. Ninguém quer ser um otário, né? E nós somos todos otários. Hashtag. Então, pessoal, o golpe, o cara te seduz, você acredita na história dele. Às vezes você até passa para frente a história dele. Você ajuda sem saber com que outras pessoas caiam no golpe. Por exemplo, as pirâmides financeiras, né? Como que está sendo aí dos bitcoins, aí toda essa pirâmide aí da criptomoeda que tá caindo, tá ruindo, né? Já tem um vídeo meu falando sobre isso também. Procura aí, playlist Economia Sombria da Radinha Libre lá. Tem 8 vídeos para vocês. Explicando item por item do que eu estou falando. Então, quando você cai num golpe, a hora que você percebe, você leva um tempinho. Eu já caí em golpe, inclusive, já caí em golpe financeiro, já vendi carro para a pessoa errada, já caí em histórias de amigos mentirosos, onde eu não perdi dinheiro, mas eu fui enrolado, foi um golpe. Isso 2 vezes. Então, acho que pelo menos em 4 golpes eu já caí. O primeiro momento, você tem o primeiro estalo. Opa, parece que tem alguma coisa errada. Mas aí você tem a história que você se autoconvenceu. Não, mas não, eu acho que eu tô ficando louco, porque o cara já me convenceu disso, tem isso acontecendo, aí você fala, não, mas peraí, tem isso acontecendo mesmo? Deixa eu checar. Não tem. Você dá aquele gelo, cara, te dá um gelo, você fala, meu, e você fica branco, igual eu, branco, eu falo assim, que perde o calor, você fica pálido, você fica com frio, porque você foi enganado, te custa aceitar que você foi enganado e eu se sentir trouxa, te dói, né? É como descobrir uma traição. Cara, eu não acredito que eu fui traído, eu fui tão legal, eu fui tão gentil, eu investi grana, ou tempo, ou oportunidade, ou abri essa chance para essa pessoa, e ela me enganou. Talvez não, eu espero que você esteja caindo em si, que você caiu num golpe agora. Pelo menos agora, pessoal. Não espera mais 6 meses para você entender que você caiu num golpe. Nós estamos falando há 2 anos que você caiu num golpe. Bolsonaro não está para você. Os militares não estão nem aí para você. Os políticos não estão nem aí para você. O que está acontecendo no país é que, no momento, está havendo uma imensa negociação. Uma imensa negociação. E os pobres coitados, os espectadores que estão pagando ingresso para ver isso, são esses que estão envolvidos na narrativa política. Tanto os de esquerda defendendo o Lula, quanto os de direita defendendo a intervenção militar e os bolsonaristas. Vamos lembrar que 1 mês atrás, 30 dias atrás, se você falasse intervenção militar nesse país, a direita te apedrejaria.
Eu sei porque eu vim da direita. A direita te apedrejaria. Eu fiz live aqui, absolutamente enganado, trouxa, claro, mas explicando por que a intervenção militar não era viável. E agora está todo mundo da direita, inclusive o presidente, empurrando todo mundo para frente dos quartéis militares. Por que será? Por que será? Será que não estão, igual faz exatamente com o gado, jogando todos eles para 4 linhas de um curral? Será que não é isso que está acontecendo? Então, pessoal, faça as contas aí, faça suas orações, pede iluminação para Deus, não precisa acreditar em mim, mas tenta me refutar com assuntos que você se inteirou, não que você ouviu. Porque o que está mais rolando aí é gente que está com intenção política, ou gente que já trabalha em gabinete, ou gente que quer trabalhar em gabinete, que está inventando as historinhas para manter você na frente do quartel, porque ter um pessoal mobilizado politicamente é maravilhoso para quem tem intenção política. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, quase todos os meus amigos que são envolvidos com política estão envolvidos nesse momento nos quartéis, e eles sabem exatamente do que eu sei. Exatamente, só que eles têm intenções políticas para a próxima eleição e também tiveram para essa. Só que eles estão na frente dos quartéis. Eles sabem do que eu estou falando aqui. Eles sabem, a gente já conversou sobre isso. Mas eles estão lá porque politicamente é viável. Porque por ali eles têm uma militância. Por ali eles têm uma pauta para defender. Porque fora isso, eu sou obrigado a dizer que eles são pessoas vazias e não têm pauta nenhuma para defender. Ou às vezes o eleitorado é tão vazio que esses meus amigos que até um ou outro que teriam uma pauta para defender, não consegue passar na cabeça do eleitor, porque o eleitor só tem o tico e o teco. Então é mais fácil estar lá na frente do quartel, participando do teatro do engano, para poder pedir voto daqui 2 anos para você. Não tem como ser mais sincero do que isso, gente. Não tem como ser mais sincero do que isso. Eu cometi um suicídio na minha carreira política, ao começar a ser sincero com vocês 2 anos atrás. Porque eu poderia estar dentro de algum gabinetezinho. Eu poderia estar... Eu falei para vocês, né? Entra no Telegram. Eu não vou ficar explicando coisa mais para quem não segue a gente de verdade. Se quer me seguir de verdade, é ali no Telegram. Porque ali eu coloco YouTube, Facebook, tudo que eu produzo eu centralizo ali. Você nunca vai ficar de fora. No Telegram eu expliquei. Expliquei pro pessoal as 4 ou 5 oportunidades que me deram nessa campanha aqui de ganhar dinheiro comprando voto. De ganhar dinheiro vendendo a minha credibilidade para outras pessoas. A proposta foi de R$ 1.500 a R$ 15.000. De R$ 1.500 a R$ 15.000. Eu contei história por história. Só não dei nome aos bois ali porque eu não sou trouxa. Porque depois pagar advogado eu tenho que pagar sozinho. E eu não estou podendo. Então, me sigam ali a Radinha Livre. Tem outras coisas que a gente poderia falar, né? Eu tenho um áudio ali que eu conto da experiência do censo, né? Que eles estão indo de casa em casa, mas eu conto aí depois para vocês de uma lei nazista que já existe no Brasil, de 1968. Sabia que você é obrigado a responder o censo? É obrigado a responder o censo, sob pena de pagar 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Por que você é obrigado a responder o censo? Por que o governo ele é tão interessado em obter as suas informações assim, se ele já tem tudo, né? Receita Federal, tem tudo. A gente já é rastreado em tudo. Né? O Xandão fala e até as empresas aí de Facebook, de YouTube, se quiser me derruba, confiscam meus bens, fazem tudo. Por que eu tenho que responder o censo pessoalmente? Aí eu fui lá, ouvi a história, né, gente? Tem que saber o que fala. Ouvi da história de um rapaz aí que não queria responder, e aí deixaram um cartãozinho para ele com uma lei falando que se não responder, você pode ser penalizado em 10 salários mínimos. Essa lei é de 1968. Eu achei que ela era uma lei agora da pandemia, igual a 13979 do Bolsonaro, que te obriga a tomar a vacina. O Bolsonaro assinou a lei 13979. Essa é de 68, 1968. Já tem uma lei falando que você é obrigado a responder tudo que o Estado for perguntar na sua porta. Duvida? Vai perguntar. 1968, pleno governo militar. Pleno governo militar. Então, as leis mais globalistas do país,
que são a 13979, e essa lei que te obriga a responder, o Estado na porta da sua casa, são de governos militares, porque o Bolsonaro é militar, ele não é o chefe das Forças Armadas, capitão do Exército, que tem um vice-presidente, general 4 estrelas, maçom grau 33. As piores leis do país foram ocasionadas nesse momento. Então, gente, eu sei que a live é chata? É chata. Eu sei que é mais legal ficar fazendo barulho, escarcel na frente do quartel, na rua, não sei o quê. É bem mais legal. É bem mais legal falar que nós vamos vencer, que a gente... o poder emana do povo, né? Tá todo mundo emanando. O poder emana do povo. Né? É muito mais legal isso. Mas a verdade, ela é chata, ela é complexa, ela é dolorida, ela é seca, mas é a verdade. Quando você sabe da verdade, você sabe o que esperar do futuro. Porque você entende quem está no jogo, você entende o seu papel, você entende inclusive melhor, muito melhor o papel de Deus. Então, gente, se informe, entenda. Caramba, tem um cara que parece o Paulo Cogos aí. Cogos é outra decepção, né? Mas não, o amigo aí não é o Paulo Cogos. Gente, abraço para todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Canal do Radinha Livre, Telegram do Radinha Livre, Facebook aí do Radinha Livre. Abraço a todos. A gente se vê numa próxima. Playlist que ele citou, a Economia Sombria. Pessoal pedindo intervenção do ET já teve também. Talvez o que vimos seja eles mesmos, né? A Dai falando do avião. Abraço, pessoal. Até a próxima.